Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Polito, a gente está no Nuclearcast, nosso podcast aqui dentro do NT2E, um evento da indústria nuclear, um evento brasileiro, mas internacional, com bastante convidados do mundo inteiro. E agora a gente tem a oportunidade de conversar com a minha amiga, Carla Lepetit-Galan, que ela é da Eletronuclear, também é da Bidan, tem alguns chapéus, ela pode falar um pouquinho disso para a gente aqui. O tema vai ser sobre inovação, que é uma questão que é muito intrínseca à indústria nuclear, historicamente. Queria primeiro agradecer a sua presença, Carla, e que você pudesse explicar um pouquinho, apresentar um pouquinho você para a gente, né? Obrigada, Rodrigo. Eu trabalho na Eletronuclear hoje, mas meu histórico, eu vim do setor elétrico, né? Então eu trabalhava no Procel, na Eletrobras, e trabalhava com fontes renováveis, com eficiência energética, e há 6 anos eu vim para o setor nuclear. Me deparei realmente com essa área tão inovadora, né, e exclusiva, né, que a gente pensa até que, nossa, não falta mais nada para se fazer. Mas tem muito a se fazer, principalmente na área de gestão dessa inovação. Eu costumo falar assim, a indústria nuclear é uma indústria de quase 100 anos, né, desde a escolha de sítios até você descomissionar. Então, a obsolescência e a modernização fazem parte do nosso negócio. A gente tem departamentos e metodologias para poder estar sempre atualizado. Mas é um foco muito na inovação disruptiva, né? Então a gente vê hoje aí os pequenos reatores modulares, estão sempre aprimorando problemas e questões, não problemas, mas questões que o setor nuclear enfrenta como barreira até para expandir, que é a questão de aumentar a segurança, é a questão do tempo de construção que é muito grande, né? Então o SMR, né, o Small Modular Reactor, veio também para tentar resolver isso. Isso gera um risco muito grande e aumenta o nosso custo de capital, então a construção de novas usinas fica mais difícil ainda. Então o SMR veio para resolver várias dessas barreiras, só que é uma inovação disruptiva, mas que precisa ter gestão para poder ir para o mercado. E não é o primeiro setor, né, que enfrenta isso. A gente precisa realmente trabalhar tanto o nível de governo quanto das agências reguladoras, né, e eu não falo só da CNEM. A gente tem que expandir nosso horizonte, a gente tem que atuar no nível do setor elétrico, que é o nosso mercado, e falar realmente com a ANEEL e com os órgãos de fomento. A gente viu aí a FINEP anunciando no evento, né, uma verba fantástica para a inovação. Então, a gente tem que ver não eletronuclear só, mas como o setor nuclear se apropria disso. Quando eu vejo essas missões, né, esses mission-oriented, né, que eles falam, esses programas de inovação, de programas de fomento, eu sempre penso, por que o SMR, né, não é uma missão dessas? E ali você pode destravar esse processo com várias vertentes, atuando na educação, em capacitação laboratorial, né, não só na área de pesquisa, mas também em financiamento para microempresas, para empresas médias, para linhas novas de produção. Troca de conhecimento, acordos bilaterais, tem tanta coisa que a gente tem que fazer para destravar, para fazer uma inovação chegar no mercado. A gente tem hoje, então, essa questão com o SMR, mas também com o hidrogênio. O hidrogênio é um desafio e é uma grande oportunidade para o setor nuclear. Tem várias questões hoje no mercado de hidrogênio limpo que a energia nuclear poderia resolver. Então, uma delas é a questão da escala. A escala de geração, para você ter uma escala comercial de geração de hidrogênio limpo via fontes renováveis, a área de terra ocupada, né, tem que ser muito grande por causa do baixo fator de capacidade dessas fontes. E na casa da energia nuclear, a gente tem um fator de capacidade altíssimo. Um SMR, por exemplo, ou até um microreator, poderia sustentar uma planta dessas de escala comercial de hidrogênio limpo e de forma ininterrupta. Isso melhora muito o business case de um projeto de hidrogênio, porque os principais custos hoje são com a infraestrutura para transporte. E toda a infraestrutura que você, né, que é investido, então, quando você tem uma escala grande de produção ininterrupta, você dilui esses custos. Então, o preço pode ficar muito competitivo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram uns testes com eletrólise de alta temperatura, gerando hidrogênio, e viram que o custo é mais competitivo até do que de fonte renovável. A gente pode ter um hidrogênio aí gerado de uma forma muito mais eficiente. Isso é fantástico. Até porque, assim, eu concordo totalmente com você, porque se a gente vive hoje uma questão muito grande sobre a questão da mudança climática, a transição energética, né? Agora mais com segurança energética, né? E muitos querem muito mudar a matriz, né? Reduzir ao máximo os combustíveis fósseis, buscando trazer o hidrogênio de fontes limpas, mas a gente, bom, olhando assim, pelo menos na minha humilde opinião, as renováveis tradicionais não vão conseguir dar conta para fazer essa produção de hidrogênio, né? Exatamente. Você podendo fazer com escala, tendo uma fonte, eu acho muito assim, um match muito grande com a indústria nuclear, né? Exatamente. E o SMR, por exemplo, que você mencionou, tem outras
outras potencialidades também, né, de dessalinização, tem várias outras aplicações não elétricas. E talvez algumas a gente precise aqui no Brasil, outras a gente não precise, mas eu acho muito interessante a gente explorar tudo isso. O mercado está mudando, né, como você está falando, a gente teve aí a abertura do mercado para alta tensão. Verdade. Então o nosso público talvez mude de lugar, né? Até hoje a Eletronuclear, por exemplo, sempre fez um contrato de longo prazo com o governo. Então era muito cômodo, né? Mas o SMR ele traz outros conceitos de modelos de negócios. Então a gente precisa inovar, principalmente agora, o setor nuclear, na forma como ele faz negócios. Então a gente vê aí o Project Developer, né? Um papel que antes não precisava existir. Hoje a gente vê isso no mercado de hidrogênio, que você precisa ter alguém para botar esse hub funcionando, que seja a fonte de energia, o produtor de hidrogênio, o mercado consumidor, tudo tem que estar ali junto, conectado, contratado, para poder o empreendimento sair, o financiamento, o governo. E o SMR também traz essa necessidade. A gente agora está vendo, a gente viu aí a Holtec já apresentando um pouco isso, uma estratégia completamente diferente. Se antes um vendedor chegava e só vendia a tecnologia dele, tinha que provar que ela era melhor, agora ele já tem que vir com financiamento, ele tem que vir com o operador, ele tem que vir com esse praticamente hub montado, né? E é assim que a gente fala de SMR. É a mesma coisa, né? Então eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma dificuldade para essa penetração do SMR por causa das questões regulatórias, por ser um primeiro modelo e a gente, né, não costuma fazer primeiros modelos, a gente quer uma tecnologia já testada. Mas a transição energética não está dando para a gente tempo para esperar tudo isso acontecer, né? Tudo tem que ser acelerado. E a gente também tem que pensar como é que a gente acelera a penetração do SMR no Brasil, porque a gente precisa realmente dessa tecnologia aqui hoje. Eu adorei as mensagens que você tem dado para a gente aqui, um pouco no sentido de a gente prestar atenção nesses movimentos, que realmente não é uma coisa que... Porque, historicamente, se a gente olhasse, por exemplo, o setor elétrico, geralmente era GTD, né? Era geração, transmissão e distribuição. Cara, hoje é um mundo com várias fontes renováveis, fonte intermitente, e na energia nuclear não ia ser diferente, né? Ele exige uma modernização, um modelo novo, que tem que pensar fora da caixa como é que isso vai funcionar aqui globalmente, mas no mercado brasileiro, né? Eu gostei muito desse ponto. Eu queria só puxar no início aí, quando você falou de inovação, que eu acho importante, sim. Porque, às vezes, a gente fala de inovação, pensa logo o professor Pardal, aquela lâmpadazinha, né? Não é simples, né? Inovação é cara, você tem que ter todo um arcabouço, precisa ter uma estrutura, porque a empresa, o mercado privado vai colocar dinheiro, então ele está sempre preocupado um pouco com o retorno, com a rentabilidade. O governo, que tem uma preocupação para que isso funcione, como é que ele vai estimular o mercado, né? Então, exatamente, você falou um pouco disso que eu acho importante, né? Como é que esse colchão, como é que vai formar um ambiente para que a gente possa desenvolver inovação nessa área no Brasil, né? Precisa eu acho que a palavra-chave aí é estratégia. Não vai surgir do nada, o mercado não vai puxar. É muito caro, né? Toda inovação nuclear é muito cara. Então, a gente precisa de estratégia, uma estratégia em conjunto. As empresas, com o governo e até mesmo com outros países, né, com os fornecedores de tecnologia, eles também querem vender. Então, eles têm que fazer parte dessa estratégia. Eu tenho uma proposta, né? Eu gosto muito de projeto de demonstração. Eu acho que você consegue mostrar assim, o valor, porque inovação não é uma nova tecnologia exatamente, nem sempre todas são inovação. Inovação é uma nova tecnologia que agrega valor, que resolve um problema. Então, por exemplo, no caso do SMR, uma ideia que eu falei para você que eu tenho estudado, né, no meu doutorado e também que eu tenho lançado aqui no desafio, quem sabe a gente trazer esse modelo de sandbox, não só tarifário, mas regulatório, né, o sandbox regulatório, que tem sido usado até pela ANEEL, mas o sandbox técnico e ambiental, e você fazer todos os experimentos ali, né, junto com a ANEEL, junto com a CNEM. Essa é uma ideia que eu tenho fomentado. Eu estive na semana passada, retrasada, lá na Agência Internacional de Energia Atômica, e eu vi pessoas do Reino Unido e o regulador americano já comentando essa ideia também nos países deles, e até a própria agência apoiando. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, o Brasil deveria ir nessa linha. A gente tem até um modelo interessante, né? Não é um SMR, mas que a gente já está tentando fazer isso na eletronuclear, na nossa geração de hidrogênio. A gente tem a geração de hidrogênio lá como subproduto de um processo completamente sustentável de geração de hipoclorito de sódio para injetar nas plantas, lá no circuito terciário, para não ter bioincrustação marinha. Então, o resultado desse processo é a geração de hidrogênio limpo. A gente tem agora essa ideia de capturar esse hidrogênio, que é uma quantidade substancial, né? A gente pode gerar até 100 toneladas de hidrogênio limpo por ano. Isso antes de Angra 3, com o Angra 3 entrando em operação, esse valor pode chegar a 200 toneladas por ano. Não é uma quantidade de uma planta comercial, mas ainda é muito, ainda mais como subproduto.
E a gente hoje tem, né, diluído e liberado na atmosfera, mas a ideia é agora a gente capturar e poder aplicar isso em aplicações que estão alinhadas com a transição energética. Não para a eletronuclear lucrar nem nada, claro que teria aí, a gente poderia abastecer casas com essa energia gerada, a gente poderia usar na nossa planta, teria um uso interno, ou abastecer um veículo, porque a gente tem ali uma mini cidade em Angra. Mas a ideia é a gente provar que o hidrogênio ele realmente pode ser usado nessa economia de baixo carbono para beneficiar comunidades inteiras e que ele pode ser gerado de forma bem competitiva pela energia nuclear e por uma rota completamente sustentável, que ninguém está falando, que é a eletrólise salina. Então a eletronuclear é pioneira nisso, né? Sem querer a gente virou pioneiro na eletrólise salina. Então a gente faz eletrólise direto da água do mar. Os projetos grandes e comerciais que a gente tem visto vão consumir aí na faixa de 6 bilhões de litros de água por ano, água limpa, né? Eles vão ter que dessalinizar, vão ter que fazer uma série de processos que deixam resíduo, né? Nem todos são sustentáveis, adicionar produto químico para alcalinizar a água. A gente não precisa disso. A gente tem aí o conceito de um processo sustentável, que a gente captura a água do mar, dá um choque nela, gera o hipoclorito de sódio, libera a molécula de hidrogênio e pronto, devolve para o mar essa água, descontaminando o mar ainda por cima. Muito bom. É legal, lógico, a gente tem muito trabalho a fazer, né? Mas foi até engraçado o Leonan comentando ontem, a gente conversou com o Leonan, ele falou, o hidrogênio a gente já produz, né? Então a gente já tem a gente não tá do zero. E ele até brincou do SMR que também no submarino, a gente também tem, porque, então assim, a gente tem que trabalhar, lógico, vai fazer escala, fazer um modelo de negócio, mas a gente não tá parado, né? Não, eu costumo falar que para a inovação acontecer, né, o principal combustível é a conexão. É você conectar o desejo do mercado com a oferta da tecnologia. Às vezes a tecnologia é a última coisa que chega, mas conectar com o recurso, conectar com os interesses, com os stakeholders corretos, com as políticas públicas. De repente tudo já existe, você só precisa conectar. Uhum. E eu queria voltar para você, porque você falou bem sobre a questão da estratégia, sobre a questão da conexão, da comunicação entre a gente. Eu acho que você personifica um pouco isso, porque você desenvolve isso na eletronuclear, desenvolve isso na Bidan, na Agência Nacional de Energia Atômica. Eu queria que você falasse um pouquinho também do seu papel nessas outras áreas. Né? Quando eu cheguei na eletronuclear, eu fui trabalhar com novas usinas, novos negócios, né? E eu falei, que novo negócio a gente tem, né? A gente tem, lógico, o estudo de sítios, a gente quer fazer novas usinas, mas tem isso tudo acontecendo aí no mundo e a gente tem que ficar atento. Né? Como é que eu faço um novo negócio aqui? Então, um projeto de inovação de P&D na empresa, corporativo, pode virar um novo negócio? Pode virar, né? A gente tem até exemplos disso, que a gente dá treinamento para o pessoal da Argentina, às vezes. Mas o que eu vi principalmente, né, são fatores que atrapalham a expansão da energia nuclear no Brasil. E isso afeta a minha empresa, né? Então, eu comecei a notar, a gente fez alguns levantamentos e diagnósticos internos, e a gente começou a ver que muitos problemas que a empresa enfrentava eram decorrência de falhas de mercado. Então, falhas na cadeia produtiva, né, a gente tem baixa competitividade, muitos fornecedores são internacionais, a gente está exposto ao câmbio com isso prejudica a parte orçamentária. Então, tem problemas que a gente nunca corporativamente conseguiria resolver. E foi aí que meus olhos se abriram para a Bidan, né? Quem tem que resolver isso é a associação de classe. Isso também eu trouxe da minha bagagem do setor elétrico, né? Que eu via como as associações eram ativas e como elas resolviam vários problemas. E a gente viu que o problema que a eletronuclear tinha, a NB também tinha, a Nuclep também tinha. E a gente se aproximou das empresas públicas, né? Que são as compradoras, digamos assim. Então, a gente resolveu formar na Bidan esse comitê de desenvolvimento da cadeia produtiva, porque a gente pensou, se a gente não estruturar, se a gente não se unir, não estruturar um trabalho, uma estratégia, nada vai mudar. E tudo bem que os fatores maiores, né, a vontade política, tudo isso a gente não vai influenciar, mas a gente tem que fazer nosso dever de casa. E isso foi corroborado pelo plano, né, de expansão 2050, que tem um box lá dizendo, olha, queremos expandir a fonte nuclear, mas vocês precisam trabalhar a cadeia produtiva nacional. Então, eu acho que a inovação é um ótimo jeito da gente nacionalizar, tropicalizar serviços, né, especializados que a gente contrata hoje a custos enormes. Então, eu tenho um exemplo grande na eletronuclear, a gente desenvolveu um sistema lá de acesso à área controlada, que era de um fornecedor internacional, custava na faixa de 20 milhões assim, de reais. A gente desenvolveu com um parque tecnológico nacional, uma tecnologia que a gente não precisa mais atualizar, é nossa, um código aberto, por 2 milhões de reais. Então, são pequenas coisas, mas que somando, né, vão reduzindo o nosso custo, porque a nossa tarifa tem a parte A e a parte B, né? E a parte dela é o custo de pessoal e
e componentes e tudo que compõe o nosso custo. O combustível mesmo, que parece que é a maior parte, ele é 10% da tarifa. Então, a gente tem muito custo aí para reduzir, custo de homem-obra, custo de pessoal, porque todos esses custos somados não deixam a nossa tarifa competitiva. Já basta o custo de construção, que é muito alto e leva muito tempo para a gente diluir. Então, a gente precisa reduzir tudo que a gente puder para tornar a nossa fonte mais competitiva. Quando eu vi que realmente isso impactava na expansão da fonte, é que eu me atentei para essas outras questões. O que está impedindo, né? O que deixa a gente com pouca competitividade? E eu lembrei, Rodrigo, da minha época lá na Eletrobras, no Procel. Eu trabalhei justamente como, né, nesse programa do governo, na época da introdução do solar no Brasil. E eu via como é que foi feito de forma estratégica, foi feito de forma coordenada, todos os atores que tinham interesse, a gente teve ajuda de fora, bastante da Alemanha que queria fazer um mercado consumidor, e a gente entrou com ações de treinamento, capacitação profissional, com os órgãos de fomento, órgãos como Sebrae, FINEP, e é isso que a gente está tentando fazer agora. Não basta só colocar dinheiro, a gente tem que dar recurso, tem que dar informação, tem que conectar os agentes. Então, na Abidan, a gente está tentando fazer isso via Abidan, conectando as empresas do setor em prol de interesses únicos. A gente viu também que, embora empresas grandes não tenham um interesse em fornecer para um setor que só tem 2 usinas, as microempresas têm. E a gente está numa região que precisa de justiça social, verdade, que é o Médio Paraíba, ali, a Costa Verde. Então, a gente se juntou ao Sebrae e falou, olha, não vamos inventar roda. O que vocês já fazem para outros setores? Eles têm casos de sucesso no setor automobilístico, ali do lado, né, no Volta Redonda. E aí ele falou, olha, a gente faz um encadeamento produtivo. Então, vamos fazer também. Vamos fazer. Só que eu não quero fazer só na eletronuclear, porque esse problema é um problema de mercado. Eu quero fazer no setor nuclear. Então, a Abidan fez um convênio com o Sebrae e a gente está fazendo agora a qualificação de microempresas. A gente quer criar um portal do fornecedor nuclear, um ambiente que eles possam ter informação, porque se você perguntar, hoje tem que estar numa rodada de negócios aqui. Se você perguntar para eles qual a principal barreira para eles entrarem para o setor nuclear, eles vão te falar 2 coisas. Uma, que é muito especializado, parece tudo muito difícil. Quem sou eu para fornecer para vocês? A segunda, eu não tenho informação, não sei o que vocês compram, quando compram. Aí a gente fala, mas tem o Comprasnet, a gente é uma empresa pública, portal da transparência. Quem aqui para no dia, deixa eu entrar no Comprasnet para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Ninguém faz. Então a gente tem que se comunicar melhor, o setor precisa se comunicar melhor e a gente está tentando fazer isso via Abidan. Ah, legal, parabéns, Carla. E aí, para fechar, como é que você tem visto o evento aqui, né? Porque está sendo uma oportunidade ótima para colocar em prática várias coisas que você colocou aqui, né? O evento é perfeito, assim, para colocar em prática realmente várias coisas. A gente está tendo a Olimpíada de Inovação, né? Como eu falei que eu sou mentora, junto com o Leonan. É muito bom engajar esses jovens, né? Porque eles vão ser nosso futuro. Eu falo assim, a gente está falando de SMR, mas a nossa geração talvez nem vai ver um SMR implantado. Não vou trabalhar com isso, né? Mas eles sim. Então, é mostrar para eles o que eles precisam fazer para não repetir, né? Para melhorar, eu acho que a nova geração tem que vir melhor e mais ágil, que o mundo está muito mais ágil hoje, então tem essa questão. Mas o que eu acho fantástico, Rodrigo, é porque é muito difícil você manter, mesmo os fornecedores internacionais, um progresso que a gente tem feito, a gente fala de cadeia produtiva e pensa em novas empresas, mas um progresso que a gente fez muito grande nos últimos anos, com um simples box, né, do governo no plano de expansão, foi atrair empresas internacionais para o Brasil. E quando eu falo isso, eu não estou falando de fazer uma licitação internacional e contratar uma pessoa, uma empresa, aliás. Eu estou falando de empresas que estão abrindo CNPJ aqui, contratando gente aqui. Então, a gente tem agora o exemplo da Holtec, né, que se estabeleceu aqui. A gente tem o exemplo da Tecnaton, que tem um CNPJ brasileiro, que ganhou vários serviços, mas inclusive simulador de Angra 3. Então, são empresas que estão também trazendo conhecimento e vão disseminar isso aqui para os funcionários deles, brasileiros. Empregos também. Empregos. Então, isso é o NT2E, ele tem muito esse papel de reunir esses atores e dar uma expectativa, dar perspectiva, porque que empresa vai investir em outro país se não tem perspectiva? Então, aqui eles vêm dirigentes falando, o poder público, o operador, o regulador, e eles conseguem montar nesse quebra-cabeça ali a visão deles, né? Eu invisto ou não no Brasil? Eu monto um CNPJ aqui ou não vale a pena? Então, a NT2E tem esse papel, né, que é muito importante, porque, mais uma vez, eu falo, quem é que vai todo dia entrar na internet e ver o que cada um está falando? O que a CNEM pensa? O que a Eletronuclear pensa? Como é que está essa questão do SMR no Brasil? Então, a Abidan tem feito esse papel de catalisador. O NT2E, para mim, é um instrumento catalisador para juntar todos nós e mostrar que, olha, a gente está olhando para o nuclear no Brasil, o nuclear tem futuro no Brasil, pode vir que vai ter trabalho para todo mundo. Ah, legal, muito bom, Carla. Muito obrigado pela participação. De nada, eu que agradeço.